Esse exercício é um grande desafio. Nele, esse exercício ele é ótimo para treinar a coordenação motora, tá? Eu trouxe um exercício, depois a gente vai fechar com questões de concursos que tem tudo a ver com esse exercício, mas esse exercício vai te dar base para as questões. Nele, você vai treinar também coordenação motora. Por que coordenação motora? Porque diante de cada frase, você vai marcar aquelas em que, pode ser mais de uma, tá? Em que a supressão da vírgula não altere o sentido da frase. Supressão não altere. Então, você vai marcar aquelas em que não vai haver mudança de sentido. As frases em que houver mudança de sentido, você não vai marcar. Vambora? Vai! Letra A. As crianças com as caras lambuzadas, veja, com as caras lambuzadas não é como se eu dissesse as crianças que têm as caras lambuzadas, não é como se fosse uma oração adjetiva explicativa. Sim, então ela é uma explicação. Se eu retirar as vírgulas, ó, de explicação, vai passar a ser restrição. Tá, vai haver mudança de sentido? Sim. Então, a supressão altera o sentido? Sim. Você vai marcar? Não, porque você tem que marcar aquelas em que não haja. 2. Todos os dias. Locução adverbial deslocada. Tranquilamente. Advérbio deslocado. Tá, a supressão das vírgulas vai gerar algum problema? Não, nem gramatical, nem de sentido. A supressão não altera? Não altera, então você vai assinalar. 3. Os funcionários que querem sair cedo vão iniciar logo o seu trabalho. Tá, eu tenho aqui uma oração adjetiva e explicativa. Se eu retirar as vírgulas de explicativa, vai passar a ser restritiva. A supressão vai alterar? Sim. Então, você vai marcar? Não, não vai marcar. Próxima. Os filhos do seu João que foram criados com a avó. É uma oração adjetiva explicativa. Ou seja, nesse caso, eu estou dizendo que todos foram criados com a avó. Se eu retirar as vírgulas, vai passar a ser uma restrição. Aí eu estarei falando de só aqueles que foram criados com a avó. Tá bom, de explicação vai virar restrição. A supressão das vírgulas vai alterar o sentido? Não. Sim, quer dizer, vai alterar. Vai marcar? Não. Então, não vai marcar que você está marcando aquelas em que não haja alteração. Quase que eu perco a coordenação motora aqui na hora de falar. Tá bom? Entendeu? Então, se há mudança de sentido, você não vai marcar. Próxima. A preocupação do autor é com os jornalistas cuja liberdade de expressão se encontra ameaçada. Tá, esse cuja resolve minha vida. Eu tenho uma oração adjetiva explicativa, que, se eu retirar a vírgula, vai passar a ser restritiva. A supressão da vírgula vai gerar alteração semântica? Sim. Então, você vai marcar? Não. E a última, vai para fechar. A taxa de juros está fixada hoje. Pronto, eu tenho um advérbio intercalado. As vírgulas são facultativas. A supressão delas vai gerar mudança de sentido? Não. Então, você vai marcar? Sim. Pronto, você marcou 2. Tudo bem? Fechou? Foi. Como é que isso cai em concurso? Trouxe para você aí questões de concurso em que isso é cobrado. A banca, Fundação Carlos Chagas, diz assim: a supressão da vírgula altera efetivamente o sentido da frase. Pronto, a banca quer aquela em que haja uma alteração semântica. Então, ela está falando de explicação versus restrição. A letra A, foi isso que aconteceu? Não. Por quê? Porque na letra A eu tenho um adjunto adverbial, sentir cheiro de circunstância na preposição. Esse adjunto adverbial está na ordem direta. Está na ordem direta. Tá? Se é um adjunto adverbial, na ordem direta, a supressão altera o sentido? Não. B.
Senti também cheiro de circunstância na expressão ao longo de. Ou seja, é um adjunto adverbial antecipado. Tá, a supressão altera? Não. Esse negócio de alterar o sentido só vale quando é explicação versus restrição. Quando é um adjunto adverbial, seja no final ou no início, a supressão não altera o sentido. Entendeu? Tá, letra C. Para muitos homens, sentir cheiro de circunstância na preposição para. Sentiu também? É um adjunto adverbial de opinião. Isso é um adjunto adverbial de opinião, sabia? Deslocado. Dri, eu preciso saber isso tudo? Não, você só precisa sentir cheiro de circunstância na preposição para. Para muitos homens, ou seja, um adjunto adverbial deslocado, antecipado. Tá, entendi. A supressão gera alguma coisa? Não. D. Na letra D, eu sou feliz. Por quê? Foco na letra D. Eu tenho um que é um pronome relativo. Esse pronome relativo inicia uma oração adjetiva explicativa. Se eu suprimir a vírgula, vai passar a ser restritiva. Resposta, letra D. E na letra E, de novo, na letra E, na argumentação do autor, é circunstância. É um adjunto adverbial, sentiu o cheiro de circunstância na preposição, adjunto adverbial antecipado, a vírgula é opcional e a supressão não vai gerar nada. Vambora, mais uma, saideira, mesmo modelo de questão, a banca quer, a supressão da vírgula altera o sentido, vai. Letra A, altera essa vírgula. Se suprimida, vai mudar o sentido? Não, porque isso é um adjunto adverbial. Problema nenhum, adjunto adverbial antecipado. Letra B, a supressão da vírgula altera o sentido? Não, adjunto adverbial deslocado. Letra C, a supressão da vírgula altera o sentido? Putz, acabei de te ensinar isso. Isso é um adjetivo que tem valor de explicação. A única diferença dessa questão para a anterior é que já não é uma oração adjetiva, mas é um adjetivo explicativo, que vai virar restritivo se eu suprimir a vírgula. Dá no mesmo. Ora, é só eu colocar que são capazes. Se eu colocar o que são, eu vou transformar isso numa oração adjetiva explicativa e vou ver que a supressão da vírgula vai transformá-la em oração adjetiva restritiva. Manjadíssimo. Você não vai mais errar isso. Resposta, letra C. Entendeu? Pronto, está preparado para qualquer embate. Vai, letra D. Na letra D, a supressão dessa vírgula vai gerar mudança de sentido? Não, isso é uma oração adverbial antecipada, uma oração adverbial deslocada. Eu senti cheiro de circunstância. É uma oração reduzida. É uma oração reduzida que foi antecipada. Senti o cheiro de circunstância? Senti, Dri, eu senti. Tá bom, entendi. A supressão dessa vírgula vai gerar mudança de sentido? Não, ela vai gerar erro gramatical, né? Ela vai gerar erro gramatical porque é uma oração deslocada. Uma mudança de sentido não vai gerar. Para completar, eu trouxe para você questões de um concurso do SESP-UNB em que a banca trabalhou a mesma história. Ela traz aqui uma... Eu não vou nem falar o que ela traz, eu vou te mostrar a resposta para você entender aonde a banca quis chegar. Vamos para a questão? Concurso para o TJ Pará, cargo de nível superior. Uma questão ótima para você entender o que vem aparecendo em relação a deslocamento, em relação a adjuntos adverbiais deslocados e o uso da vírgula. Vai, foco aí em mais uma questão de concurso. Aqui, a banca queria a alternativa que permanecesse gramaticalmente correta e com o seu sentido original. Letra A. Caso as vírgulas empregadas após pessoas e após nuclear fossem suprimidas. A banca pergunta se podemos suprimir as vírgulas que estão aqui após pessoas e após nuclear. Ora, eu vejo que eu tenho uma locução adverbial intercalada. A banca
sugere que retiremos as vírgulas? Posso. Posso suprimir? Resposta, letra A. Letra B, a vírgula empregada após momento fosse suprimida. Posso suprimir a vírgula após momento? Ora, se você olhar, olha o que vem após momento. Não é um pronome relativo? Esse que não é um pronome relativo, não é igual a no qual? Sim. Então, essa oração não é uma oração adjetiva explicativa? Sim. Tá bom. Se eu retirar essa vírgula, ela não vai passar a ser restritiva? Sim. Tá, e isso não vai gerar alteração de sentido? Sim. Então, não é a letra B, porque a letra B vai mudar o sentido. C. Posso inserir uma vírgula após lugares? Posso inserir a vírgula após lugares? Observa-se que a solidez dos lugares, vírgula, ocupados por cada uma das pessoas, se eu colocar a vírgula, isso aqui não é um adjetivo? É a cara do que a gente está estudando. Esse adjetivo, sem vírgula, ele não era uma restrição? Sim. Se eu colocar a vírgula, ele não vai passar a ter um valor de explicação? Sim. Isso não vai gerar mudança de sentido? Sim. A banca também não falava de sentido? Ela falava de sentido. Vai alterar o sentido? Vai. De explicação, perdão, de restrição, porque estava sem vírgula, vai passar a ser explicação. Tá, então, não foi a letra C. D, vamos ver a D. Posso inserir uma vírgula após observa-se? Não. Por quê? Porque o que vem depois é o sujeito. O que é que observa-se? Isso. Posso separar o verbo do sujeito? Não. Então, a letra D está errada. E a letra E? A vírgula empregada logo após pessoas fosse substituída por ponto e vírgula. Posso substituir a vírgula após pessoas por ponto e vírgula? Vamos lá. Posso colocar um ponto e vírgula aqui? Não, porque por alguns motivos. Primeiro, essa vírgula que vem após pessoas, ela não está sozinha, ela está casada com outra. Então, não posso pegar uma vírgula de uma intercalação, em que há duas vírgulas, e trocar uma delas por ponto e vírgula. Além disso, o ponto e vírgula nunca pode separar uma intercalação ou um adjunto adverbial. O ponto e vírgula só pode ser usado para separar orações coordenadas ou itens de uma enumeração. E nesse caso aí, eu tenho um adjunto adverbial deslocado. Nem que eu colocasse dois pontos e vírgulas, isso estaria certo, porque o adjunto adverbial deslocado não pode vir com ponto e vírgula, e sim vírgula. Então, nada a ver. Resposta, letra A. Tudo bem? Outra questão da mesma prova, para o TJPA, foco aí na questão, eu trouxe para você, porque ela também tem tudo a ver com a gente agora, tudo a ver com o que você está estudando comigo. Vamos resolver mais uma questão? Aqui, olha o que a banca queria. Ela dizia o seguinte: a correção gramatical e o sentido do texto seriam mantidos caso se suprimisse do texto. A banca quer, letra A, o acento, suprimir o acento do vocábulo que. Então, olha só, aqui eu não marquei para você os vocábulos, mas eu vou achar o que. O que deve estar aqui, ó, um certo que. Esse que aparece aqui, ele é um substantivo. Ora, posso retirar o acento do que substantivo? Obviamente que não. Não posso retirar. Por quê? Porque ele foi substantivado, né? Se ele é um substantivo, ele vem sempre acentuado. Posso retirar? A correção gramatical seria mantida? Não, porque esse que é um substantivo. Tudo bem? Tá comigo? Tá? Letra B. A banca quer saber se eu posso suprimir do texto a partícula C. Nesse caso, ela estava falando desse C aqui, que vinha logo depois, tá bom? Então, ela dizia o seguinte: todas as manhãs, depois de despertar,
preparar e alimentar e se livrar do marido. Posso retirar esse se do se livrar? Não, eu não posso retirar esse se do se livrar, porque o verbo é pronominal, é livrar-se. Esse se faz parte do verbo. Ele é um verbo pronominal. Esse se é o chamado PIV, parte integrante do verbo. É o verbo livrar-se de. Eu não posso retirar esse se porque vai mudar o verbo. Vai passar a ser o verbo livrar. O verbo livrar é diferente do livrar-se. O livrar-se é um verbo transitivo e indireto. Quem se livra de. Se eu retirar o se, vai passar a ser o verbo livrar. Quem livra, livra alguém, livra alguma coisa. Não posso retirar esse se porque eu tenho uma preposição aqui. Se eu tenho uma preposição, não era o verbo livrar, era o verbo livrar-se. Muito legal, né? Estou analisando cada uma das alternativas para você crescer com cada uma delas. Tá, na letra C, a banca quer saber se podemos retirar a vírgula imediatamente após para não pensar que estava antes no texto. Tá aqui, ó. Posso retirar a vírgula depois de para não pensar? Obviamente que não. Você aprendeu isso comigo. Pronto. Isso aqui é uma oração adverbial intercalada. Essa oração saiu da ordem direta. Ela saiu lá do final e está intercalada. Não posso tirar nenhuma vírgula, nem a segunda, nem a primeira. Essas vírgulas são obrigatórias. Oração adverbial deslocada. Vírgulas obrigatórias. Tá, letra D. A banca quer saber se eu posso excluir, suprimir o vocábulo já, que estava lá no início do texto. Esse já aqui, ó. Então, a banca quer saber se eu posso tirar esse já de ela já tinha ido para a escola. Ora, se eu retirar esse já, ela tinha ido para a escola, se eu retirar o já, a frase vai continuar correta. Ela tinha ido para a escola. Ela já tinha ido para a escola. Eu posso retirar. Quanto à correção gramatical, não haveria problema. Mas a banca está falando também de sentido. Se eu retirar esse já, não vai haver um prejuízo de sentido? Não vai haver uma supressão de uma ideia importante, porque quando ele diz ela já tinha ido, o que se quer dizer é que isso já tinha acontecido. Ou seja, ó, ela não tinha emprego, ela já tinha ido para a escola. E como preencher as horas do dia depois de arrumar as camas? Ou seja, mostrando que isso já tinha sido uma ação acabada. Se eu retirar esse já, eu não vou estar mais mostrando essa ideia de ação anterior e ação acabada. Esse já vai trazer um prejuízo semântico. Agora, na letra E, a banca pergunta se eu posso suprimir o vocábulo ela em ela já tinha ido para a escola. Ora, é a mesma frase. Eu posso suprimir o ela? Claro, esse ela já tinha aparecido na frase anterior, e aqui ele poderia estar implícito. Seria um sujeito elíptico, um sujeito oculto. Beleza, a banca quer aquela em que a correção gramatical e o sentido do texto seriam mantidos. Resposta, letra E. Tá bom? Entendeu? Olhe para mim. Agora sim. Repita comigo. Eu aprendi tudo o que eu precisava saber sobre o uso das vírgulas. No próximo vídeo, nós vamos para o desafio final. Vamos embora? Desafio final. No próximo vídeo, eu trouxe uma série de frases e você vai medir seu conhecimento. Vai ser como um simulado. Então, vamos lá. Eu trouxe para você frases retiradas de provas de concursos. E em todas elas, eu quero que você use as vírgulas adequadamente. E aí sim, depois desse exercício, você vai poder dizer:
não erro mais nada em relação às vírgulas. Vamos ao desafio final. Roda a vinheta e vamos lá. Galerinha, Maria José, Reginaldo, Berg, Shirley, Juan, galera que tá aí, vamos lá. Muita gente perguntando aí no chat, Dria, vai ter mais aula desse curso? Quando é que a gente se vê de novo? Esse é o curso básico do Estratégia, que ainda não foi disponibilizado totalmente para você. Os alunos que são vitalícios, eles têm aí o acesso a esse curso. A gente colocou algumas aulas, mas o curso não está prontinho. É um curso básico, cujo objetivo é você conhecer e entrar nessa metodologia que eu trago aqui para o Estratégia. É o português com lógica, é um português para você entender, para você falar assim, caramba, eu internalizei, eu aprendi, agora é treinar com questões. E esse é o objetivo. E muita gente angustiada me perguntando, poxa, Adri, eu quero assistir ao curso, o curso não está na plataforma, a gente está organizando esse curso que vai ficar lindo para você. Espere só mais um pouquinho e essas aulas estão sendo transmitidas gratuitamente para a galera do Estratégia. Na minha lista de transmissão, eu também estou mandando link sempre. Eu mando link, mando material para você participar dessas aulas. E aqui, hoje, no meu chat, eu tenho tanto alunos que já me acompanham, como alunos que estão me conhecendo. Alunos que já fizeram um curso completo comigo, que já têm a base e que fazem de novo, porque português, você sempre tem alguma coisa para aprender. E é impressionante como quanto mais você estuda, mais você fala assim, eu tenho coisas para aprender, eu tenho mesmo, eu tenho que estudar. Então, assim, essas transmissões, elas estão rolando e elas não acabaram, tá? Então, eu interrompi rapidamente aqui essa transmissão para dizer o seguinte, hoje não é a última aula, tá? O que a gente vai fazer? Eu decidi fazer o seguinte, como eu ainda quero trabalhar umas coisas muito importantes, eu não vou trabalhar todo esse material hoje. Então, fique tranquilo. Nós vamos fechar no desafio final, tá bom? Eu vou fechar no desafio final. Na semana que vem, a gente vai marcar mais uma aula, que aí eu prometo que eu vou fechar. Aí, sim, eu juro que na próxima aula eu vou acabar com esse assunto, mas é que eu quero ir com calma. E aí eu tive esse insight. Não adianta também eu ficar aí sugando toda a sua energia. Então, confia em mim. Vai ter mais uma aula. Eu parei a aula porque eu vi muita gente perguntando, é a última aula, vai ter mais aula? Vai ter mais uma aula. Na próxima aula, que vai ser semana que vem, eu só vou marcar a data aqui com Estratégia. Eu vou corrigir todo esse material, então aproveite o material que você tem aí. Eu vou falar do ponto e vírgula, da reescritura dos 2 pontos, travessões. Você vai ver quando é que eu posso usar só um travessão, quando é que eu tenho que usar os 2, quando é que eu posso usar a vírgula depois do travessão, quando é que eu posso... Você vai ver que há situações em que eu posso trocar o travessão por 2 pontos e há situações em que eu não posso trocar. Eu não conseguiria falar disso hoje. Eu iria falar muito rápido e eu não quero isso, eu quero que você aprenda. Então, já estou avisando, vai ter mais uma aula, tá? Vai ter mais uma aula na semana que vem, só não sei o dia, tá bom? E aí eu digo para vocês o dia, mas aí vocês vão saber logo, logo e vão avisar os amigos e tudo mais, tá bem? Não deixe de me seguir no Instagram, lá eu também sempre posto o link. E aí nós vamos, na próxima aula, continuar com esse material. É bom que você já tem o material e já vai preparando. Tranquilo? Tá? Foi. Dri, vai ter revisão de véspera para o MP do Ceará? Claro que vai, Oséias. E eu não sei se ainda há vaga, mas não deixe de se inscrever na nossa revisão de véspera para o MP, tá bom? Dri, como é que eu faço para participar dessa lista de transmissão? Entre em contato com a gente no Instagram, tá bom? Que eu ajudo vocês. Dri, numa aula ontem que o CESP fez para sujeito oculto, desinicial, considera o texto todo e não só o período isolado, você acha isso também? Sim, Natália, para você saber se o sujeito é desinicial, para você saber, veja se eu entendi a sua dúvida. Quando você quer saber se o sujeito está oculto ou desinicial, não fique olhando só para aquele período, não. Olhe para o texto todo. Às vezes, o sujeito oculto, ele está oculto ali na linha 10, mas ele apareceu lá na linha 1. Veja se a sua pergunta é essa. Eu posso ter um sujeito oculto que apareceu 10 linhas antes? Sim. Ele apareceu lá na primeira linha e está oculto na 10ª linha. Pode, tá? Tranquilo? Tá bom? Posso, então... Tá? Lá no Instagram eu coloco a agenda, tá bom? Foi.
porque senão eu iria fazer correndo e eu não quero. Então, respire fundo e vamos ao desafio final. Desafio final é molezinha, perto de tudo que você passou. São frases em que nós vamos aí usar as vírgulas e frases em que nós vamos marcar certo ou errado. Tá bom? Tá bem? Vamos! 1, 2, 3 e já!